E se eu te dissesse que o narcisista nunca foi exatamente a pessoa que você pensou que ele era, mas um espelho distorcido do que você não queria enxergar em si mesma? E se no fundo não fosse sobre ele te controlar, mas sobre algo muito mais antigo, muito mais profundo, se repetindo em silêncio dentro de você? Carl Jung dizia que aquilo que mais nos fere é justamente o que mais insiste em voltar, disfarçado de destino. E é por isso que algumas mulheres parecem condenadas a atrair o mesmo tipo de homem, com o mesmo tipo de frieza, a mesma manipulação, o mesmo encanto venenoso. Mas existe um momento em que esse ciclo pode ser rasgado ao meio. E não é quando ela grita, nem quando ela implora, nem quando ela prova que está certa. É quando ela acorda para um jogo psíquico que sempre esteve acontecendo por baixo da superfície. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que ele lê seus pontos fracos como se tivesse acesso ao seu diário secreto, o jeito como ele te desmonta com meia frase, o modo como você sai de uma conversa pedindo desculpas sem nem entender o que fez de errado. Parece magia, mas não é. Para Jung, o narcisista não é só uma pessoa difícil. Ele é a encarnação de um arquétipo que se alimenta das brechas da sua psique, da sua carência, da sua necessidade de ser vista, do seu medo de abandono. Só que existe um tipo de mulher que o desconcerta, que desmonta o script que ele repete em todas as vítimas. Ela não entra no papel que ele escreveu. Ela não reage como ele espera. Ela não cai no teatro da culpa, da vergonha, da humilhação. E quando isso acontece, algo dentro dele começa a rachar, como uma máscara que não encaixa mais no rosto. A pergunta é, o que essa mulher sabe que tantas outras não sabem? Não é força bruta, não é frieza, não é vingança, é outra coisa. Uma sabedoria silenciosa, quase incômoda, que Jung chamaria de consciência da própria sombra. Enquanto a maioria tenta convencer o narcisista a mudar, a mulher sábia muda a única coisa que realmente desmonta o jogo. A forma como ela é capturada pelo olhar dele. Ela não luta contra a máscara, ela conversa com o que existe por trás dela. E é aí que o tabuleiro vira. O que antes era um teatro, onde ele controlava luz, som e roteiro, de repente se transforma em algo que ele não entende, porque não segue a lógica da manipulação, do drama e do caos emocional que ele aprendeu a provocar desde cedo. Só que aqui existe um detalhe que quase ninguém percebe. Para desarmar um narcisista, a mulher precisa primeiro encarar o narcisista interno que Jung dizia habitar todas as almas feridas. Aquela voz que te convence de que você não merece algo melhor, que normaliza o desrespeito, que romantiza o sofrimento, que traduz abuso como prova de amor. É por isso que tantas tentativas de se libertar falham e tantos relacionamentos tóxicos acabam voltando com outro rosto, outro nome, mas a mesma sensação de prisão. A mulher sábia não se liberta apenas do homem narcisista. Ela se liberta da parte de si que ainda precisa dele para se sentir viva. E é exatamente aqui que o jogo mental oculto começa a ficar perigoso para ele. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que nada do que acontece entre uma mulher e um narcisista é casual, inocente ou puramente racional. Cada elogio, cada silêncio, cada afastamento repentino, cada retorno teatral esconde símbolos que Jung passaria horas decodificando. Existem padrões, existem arquétipos, existem contratos invisíveis sendo assinados sem que você perceba. E quando a mulher finalmente enxerga esses contratos, ela não faz escândalo, não faz discurso, não tenta provar nada. Ela faz algo muito mais simples e devastador, algo que desmonta a estrutura psíquica que mantém o narcisista no controle. O que é esse gesto? Como ele funciona? E por que Carl Jung seria a chave para entendê-lo de uma vez por todas? É o que você vai começar a decifrar a partir de agora, se tiver coragem de ficar até o fim. Talvez, no fundo, você já tenha percebido que o narcisista nunca começou na pessoa que hoje te dói, mas em alguém muito mais antigo, gravado nos corredores da sua infância. Quando Jung fala de inconsciente, ele está falando também dessas cenas silenciosas. A forma como você olhava para um pai ausente, uma mãe exausta, um olhar que não te via completamente. É ali que nasce a lacuna, o buraco que mais tarde o narcisista vai encontrar com uma precisão quase cirúrgica. Ele aparece como quem finalmente te enxerga, mas na verdade só está lendo a cicatriz que você mesma aprendeu a esconder. É por isso que, no começo, tudo parece milagre. É por isso que dói tanto admitir depois que não era amor, era só um velho roteiro se repetindo com um ator diferente. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E é exatamente isso que acontece quando você sente que está presa nesse tipo de relação. Como se o universo insistisse na mesma prova, na mesma pessoa, na mesma sensação de vazio depois do encantamento. O narcisista, nesse cenário, é menos um vilão e mais um símbolo. Ele representa o arquétipo do falso brilho, algo que seduz porque promete preencher justamente o que você acredita que falta em você. Ele se torna o foco, o centro, o sol em torno do qual você começa a orbitar. E sem perceber, você vai encolhendo, se ajustando, se editando para caber no reflexo que ele aprova.
até o momento em que você já não sabe se está amando alguém ou tentando sobreviver ao medo de ser descartada. A mulher sábia não nasce pronta, não aparece de repente como heroína iluminada. Ela surge exatamente do colapso, daquele ponto em que a dor começa a ficar insuportável e a narrativa antiga simplesmente não fecha mais. É quando ela percebe que não é normal viver pedindo desculpas por existir, que não é saudável sentir que qualquer opinião pode virar motivo para punição silenciosa, que não é amor estar sempre em alerta, calculando palavras, expressões e até o próprio tom de voz para não acionar a fúria disfarçada de sensibilidade. Jung chamaria esse momento de confronto com a sombra, quando você finalmente olha para aquilo que sempre evitou ver em si e percebe que parte de você aceitou esse jogo porque tinha medo de enfrentar o próprio vazio. A partir daí, algo muda de lugar. A mulher sábia não começa atacando o narcisista, começa retirando o alimento que o mantém forte, a necessidade desesperada de aprovação. Ela percebe que cada manipulação só funciona porque encontra eco em uma crença interna, em uma história inconsciente que repete a frase: se eu for perfeita, talvez eu seja amada. Se eu nunca errar, talvez eu não seja abandonada. E é nesse ponto que o jogo mental oculto se torna visível. O narcisista não controla apenas por palavras, mas por simbolismos. O silêncio que congela, o sorriso que valida, a atenção que some de repente, a crítica que entra justamente onde você já se sentia insuficiente. Quando ela começa a enxergar isso como padrão e não mais como verdade absoluta sobre quem ela é, a estrutura dele começa a tremer. Jung falava que tudo aquilo que encantava demais precisava ser observado com suspeita, porque o fascínio excessivo quase sempre escondia uma compensação psíquica. Aquela sensação de que você finalmente encontrou alguém que te entende como ninguém, que te lê nas entrelinhas, que te coloca em um pedestal inatingível. Pode ser menos um encontro de almas e mais um pacto inconsciente. Eu te ofereço idealização. Você me oferece dependência. O narcisista precisa desse acordo para existir como figura central, porque por trás da máscara de grandiosidade há um abismo de fragilidade que ele jamais quer encarar. E é justamente aí que a mulher sábia, ao invés de disputar atenção, começa a desconectar o próprio valor dessa dinâmica. Ela para de mendigar migalhas emocionais como se fossem banquetes. Mas isso não acontece sem culpa. Em algum momento, ela se pega pensando se não está sendo fria demais, egoísta demais, dura demais. É a velha programação tentando puxá-la de volta. A obrigação de ser sempre compreensiva, amorosa, paciente, mesmo quando isso significa se abandonar. Jung diria que essa culpa é uma das vozes mais eficientes da sombra coletiva que recai sobre as mulheres. A ideia de que o seu papel é cuidar, consertar, salvar. O narcisista sabe disso intuitivamente e usa essas brechas como portas de entrada. Ele se faz de vítima, distorce fatos, chora feridas antigas para ativar o seu instinto de resgate. E assim, cada vez que você tenta salvá-lo, é você quem se afoga um pouco mais. A mulher sábia, porém, começa a perceber esse mecanismo e ousa fazer algo impensável. Ela não responde ao chamado de salvadora. Em vez disso, ela começa a se escutar. Pergunta a si mesma: por que eu fico? O que em mim ainda acredita que esse amor é a única forma de não me sentir invisível? Por que é tão difícil aceitar que isso me machuca, mesmo quando todas as evidências estão gritando? Essas perguntas não são confortáveis, porque deslocam o foco da culpa fácil, que coloca tudo nas costas do outro, para uma responsabilidade mais silenciosa. A forma como eu me relaciono com minha própria solidão, com minha própria história, com as ausências antigas que o narcisista apenas reencena. Jung enxergaria esse processo como o início de um diálogo com si mesmo, essa instância profunda que sabe quem você é antes de qualquer ferida, antes de qualquer relacionamento, antes de qualquer roteiro de dor. À medida que essa consciência cresce, o comportamento dela muda de forma quase imperceptível. Ela fala menos para se justificar e mais para se afirmar. Ela para de explicar o óbvio, para de tentar convencer alguém que nunca esteve realmente interessado em entendê-la, apenas em controlá-la. Ela começa a colocar limites não como ameaças, mas como declarações de existência. Aqui eu paro, daqui você não passa. É como se, dentro dela, uma nova referência de valor começasse a surgir, não baseada na aprovação externa, mas na sensação interna de integridade. E isso é profundamente ameaçador para o narcisista, porque ele perde o mapa emocional que usava para manipular. O que antes era previsível, agora se torna enigmático para ele. Então ele intensifica o jogo, aumenta o drama, amplia as acusações, alterna entre sedução extrema e rejeição brutal. Jung chamaria isso de inflação do ego ferido, quando a persona, sentindo-se em risco, exagera comportamentos para não perder o controle. É nessa fase que muitas mulheres voltam atrás, porque o caos parece insuportável e a tentação de voltar ao conhecido, mesmo que doloroso, é grande. A mulher sábia, porém, já entendeu algo crucial.
O caos não começou quando ela colocou limites, ele apenas ficou visível. O que sempre existiu nas profundezas agora veio à tona. E por mais assustador que pareça, é justamente nesse turbilhão que a possibilidade de liberdade real aparece. No fundo, tudo se resume a uma escolha que não é simples, mas é definitiva. Continuar sendo personagem da história psíquica do narcisista ou assumir o papel de autora da própria jornada. Jung não romantizaria esse processo, porque ele sabia que olhar para a própria sombra dói, admitir os próprios pactos inconscientes dói ainda mais. Mas ele também sabia que é nesse confronto que nasce a verdadeira individuação. Essa palavra que descreve o caminho em direção a quem você realmente é. A mulher sábia não é perfeita, não é imune, não é fria. Ela sente medo, sente dúvida, sente saudade até do que a destruiu. Mas mesmo assim, ela escolhe continuar acordando. E é exatamente aqui que o jogo mental oculto começa a se inverter de forma irreversível. Ainda que na superfície tudo pareça apenas mais um dia normal ao lado de alguém que jura que a ama. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Talvez você não tenha percebido, mas a primeira vez que você disse "está tudo bem", engolindo o choro, foi o momento exato em que o jogo começou a se cristalizar dentro de você. Jung diria que a psique registra esses pequenos atos de autotraição com muito mais força do que os grandes traumas. Cada vez que você minimiza o que sente, cada vez que se convence de que está exagerando, cada vez que releva algo que te atravessa como faca, uma mensagem é escrita no inconsciente. O que o outro sente importa mais do que o que eu sinto. O narcisista apenas entra nesse teatro quando o palco já está pronto. As falas já estão ensaiadas e a iluminação está posicionada para que você fique sempre na sombra. Com o tempo, você passa a antecipar as reações dele como se estivesse jogando xadrez emocional com um adversário invisível. Pensa 2, 3 vezes antes de falar. Mede cada palavra. Revisa mentalmente cada conversa. Não é só medo de briga. É medo de perder o pouco de validação que ele ainda oferece. Jung falava sobre complexos autônomos, esses núcleos psíquicos que parecem ter vida própria. É como se dentro de você um complexo de rejeição tomasse o volante, guiando suas escolhas, editando suas verdades, silenciando sua intuição. O narcisista conversa diretamente com esse complexo, não com a sua essência. Ele sabe exatamente onde apertar para te ver encolher. A mulher sábia começa a despertar quando percebe essa diferença. Num primeiro momento, é quase imperceptível. Um incômodo que não passa, um enjoo emocional, uma sensação de estar vivendo uma vida que não é sua. Ela começa a reparar que perto dele, suas palavras perdem cor, sua risada muda de tom, sua energia parece drenada depois de cada encontro. Jung diria que a alma dela está sinalizando, através de sintomas sutis, que algo está profundamente desalinhado. Não é drama, não é carência, é uma espécie de alarme interno tentando avisar. Você está se afastando de si mesma. Então surge o conflito interno mais cruel, a guerra entre o que ela sente e o que ele diz que ela deve sentir. Ele distorce fatos com tanta convicção que por um instante ela acredita que enlouqueceu. Questiona sua memória, duvida da própria percepção, começa a se desculpar por reações que foram pura defesa. É o gaslighting, esse apagamento da realidade interna transformado em rotina. Jung veria nisso uma batalha entre a experiência direta da psique e uma narrativa impostora tentando ocupar esse lugar. O narcisista não quer apenas ter razão, ele quer ser a fonte da realidade dela. A virada começa quando, cansada de se explicar, ela decide observar. Em vez de entrar automaticamente em justificativas, ela passa a notar padrões. Repara como os ataques vêm sempre que ela se posiciona, como o silêncio surge quando ela está bem demais sem ele, como as declarações de amor inflamadas aparecem depois de uma crise em que ele sente que pode perdê-la. Essa observação silenciosa é um ato profundamente jungiano. Sair do papel de vítima hipnotizada e assumir a postura de testemunha da própria história. É como se, internamente, ela desse um passo para trás e começasse a assistir ao teatro, em vez de atuar sem roteiro. É aí que o jogo mental oculto começa a ficar exposto. Ela percebe que o amor dele tem condição, prazo e função. Existe para mantê-la girando em torno dele, nunca para vê-la crescer para além dessa órbita. Quando ela está em dúvida, ele se aproxima. Quando ela ganha clareza, ele se afasta. Quando ela ameaça ir embora, ele se transforma no parceiro ideal por um tempo. Jung falaria de um movimento de possessão psíquica. O ego narcisista não suporta perder o espelho que confirma sua imagem grandiosa. Por isso, quando a mulher sábia começa a se enxergar
enxergar fora desse espelho, ele entra em desespero. Mas por que, mesmo vendo tudo isso, é tão difícil romper? Porque não se trata apenas dele. Por trás dessa dificuldade, há memórias antigas, lealdades invisíveis, medos herdados. Talvez você tenha visto alguém da sua família aguentar o insuportável em nome de um amor que nunca foi recíproco. Talvez tenha sido ensinada que relacionamentos exigem sacrifícios sem limite, que é preciso suportar humilhações em nome da família, da fé, da imagem. Jung chamaria isso de herança do inconsciente coletivo. Esses padrões que atravessam gerações e se instalam em nós como se fossem verdades absolutas. O narcisista encontra nessas crenças um solo fértil para fincar suas raízes. A mulher sábia, porém, começa a questionar não só o homem à sua frente, mas o sistema inteiro que a ensinou a normalizar a própria dor. Ela se pergunta: quem se beneficia quando eu me calo? Quem ganha quando eu aceito menos do que mereço? Por que eu aprendi a confundir intensidade com amor e controle com cuidado? Essas perguntas ecoam como marteladas na estrutura interna que sustentava o relacionamento. Jung veria nelas o início de uma revolução interna, porque cada pergunta verdadeira abre uma fenda no velho mundo e permite a entrada de uma nova luz. Com essa luz, ela começa a reconhecer pequenas traições diárias que cometeram contra si mesma. Lembra de quando disse sim querendo dizer não, de quando riu de piadas que a diminuíam, de quando aceitou desculpas vazias porque tinha medo de encarar o próprio vazio. Em vez de se condenar por isso, ela começa a olhar com compaixão para a mulher que foi, entendendo que cada concessão foi uma tentativa desesperada de se sentir amada. Jung insistia na importância de não demonizar a própria sombra, mas integrá-la. A mulher sábia não se odeia por ter tolerado o intolerável. Ela se abraça, finalmente se enxergando como alguém que fez o melhor que conseguiu com a consciência que tinha. E é justamente essa compaixão por si mesma que enfraquece o poder do narcisista, porque quando ela para de precisar do perdão dele para se sentir em paz, ele perde uma das armas mais afiadas. Quando ela para de buscar na aprovação dele a prova do próprio valor, toda a engenharia emocional que ele construiu começa a falhar. Jung falaria aqui de recolher as projeções. Tudo o que antes era colocado nas mãos do outro, como se ele fosse o juiz absoluto, começa a ser trazido de volta para o centro da própria psique. E quanto mais essa energia volta para ela, mais difícil se torna controlar alguém que finalmente se lembra de quem é, mesmo que ainda não tenha coragem de dizer isso em voz alta. No silêncio, quase sempre no momento em que ninguém está vendo, a mulher sábia tem um pensamento que muda tudo, mesmo que não provoque ação imediata. Eu não posso continuar vivendo assim. Não é um grito, é um sussurro. Não é uma cena, é uma certeza cansada. Jung diria que nessa hora, o si mesmo, essa instância profunda e organizadora da psique, assumiu a palavra. O ego ainda tremendo, o medo ainda grande, o apego ainda latejando, mas alguma coisa mais antiga, mais sábia, mais inteira, já decidiu em silêncio que não vai mais aceitar ser reduzida a personagem secundária na narrativa de um ego ferido. O narcisista ainda não sabe, mas a partir desse momento ele já está perdendo um jogo que acreditava controlar para sempre. Quando esse pensamento silencioso nasce, algo curioso começa a acontecer por dentro. A realidade que antes parecia rígida, imutável, começa a ganhar rachaduras. Jung diria que é como se uma nova imagem de si mesma estivesse tentando emergir do fundo do inconsciente, empurrando as velhas identidades para o canto. Você ainda acorda na mesma cama, ainda recebe as mesmas mensagens, ainda escuta as mesmas justificativas, mas já não entra nelas do mesmo jeito. Por fora, tudo parece igual. Por dentro, não é mais. E o narcisista, que é extremamente sensível a qualquer mudança de vibração, intuitivamente percebe que perdeu algo que não sabe nomear. Então, ele aperta os botões que sempre funcionaram. Fala da sua ingratidão, questiona sua memória, lembra das coisas boas como se fossem provas irrefutáveis de que você é injusta. Ele ativa o arquivo inteiro de momentos em que foi gentil, presente, amoroso, como se isso apagasse todas as vezes em que te fez duvidar de si mesma. Jung veria nisso uma tentativa desesperada do ego de preservar a própria persona, essa máscara cuidadosamente construída. O narcisista não está defendendo o relacionamento, está defendendo a imagem que tem de si mesmo. Você, porém, começa lentamente a ver essa diferença, e esse simples deslocamento de olhar já é uma ameaça ao controle dele. Ao mesmo tempo, uma espécie de luto começa a se instalar dentro de você. Não é só o luto por ele, é o luto pela fantasia que você criou, pelo futuro que imaginou, pela versão de si que acreditava que finalmente seria amada se conseguisse dar certo com essa pessoa. Jung falava do perigo de nos identificarmos demais com imagens internas, com histórias que contamos para nós mesmos. A mulher sábia percebe que não está apenas largando um relacionamento, está soltando uma narrativa inteira de salvação. E isso dói como arrancar raízes profundas,
porque mexe com a pergunta mais primitiva de todas: quem eu sou sem esse enredo? Nesse ponto, muitas memórias começam a voltar. Cenas que você tinha empurrado para algum canto da mente reaparecem com nitidez incômoda. Aquela primeira vez em que ele te desrespeitou e você fingiu que não doeu tanto assim. Aquela discussão em que você saiu se sentindo louca, sem entender como algo tão pequeno virou uma tempestade, mas ainda assim pediu desculpas para não piorar. Aquele dia em que você percebeu que estava com medo de contar uma boa notícia, porque sabia que ele encontraria um jeito de diminuir ou competir. Jung diria que essas lembranças estão emergindo porque a psique está tentando reorganizar a história, mostrar com clareza aquilo que antes era nebuloso demais para ser visto sem que você desmoronasse. E é justamente quando você começa a conectar esses pontos que o arquétipo da mulher sábia, lá do fundo da sua alma, ganha voz própria. Ela não aparece como uma personagem mística, mas como uma lucidez tranquila no meio do caos. É aquela parte de você que olha para tudo e diz: isso não é amor, isso é contrato de dor. Ela não grita, não faz cenas, não precisa convencer ninguém. Jung a reconheceria como uma expressão do si mesmo, essa totalidade interior que sabe, mesmo quando o ego ainda tenta se enganar. É dessa voz que surgem decisões diferentes, posturas diferentes, respostas inesperadas. Um dia, sem planejar muito, você reage de outro jeito. Em vez de responder imediatamente à provocação, você fica em silêncio. Em vez de explicar por que está magoada, você diz apenas: eu não aceito mais ser tratada assim. Em vez de correr atrás quando ele se afasta, você deixa o espaço existir, mesmo que o vazio pareça te engolir. Do lado de fora, é só uma frase curta, um gesto simples, um passo pequeno. Do lado de dentro, é uma revolução. Jung falaria aqui de uma mudança de centro psíquico. O eixo da sua experiência deixa de girar em torno da validação dele e começa timidamente a girar em torno da sua própria verdade. O narcisista, porém, não enxerga essa mudança como um movimento de amadurecimento seu. Ele interpreta como ameaça, rebeldia, ingratidão. Aumenta o tom, dramatiza, faz previsões catastróficas. Ninguém vai te amar como eu amo. Você nunca vai encontrar alguém que te aguente. Você está destruindo tudo. Essas frases não são opiniões, são armas psíquicas. Jung veria nelas a tentativa de reinstalar o medo como força organizadora da sua vida. Se você acreditar que está sozinha, que é difícil de amar, que é problemática demais, volta correndo para o papel de quem implora por migalhas. A mulher sábia, mesmo tremendo por dentro, começa a ouvir essas frases com outros ouvidos, como se já não fizessem tanto sentido quanto antes. E é aí que algo quase imperceptível, mas decisivo, acontece. Você começa a separar a voz dele da sua voz interna. Antes, tudo era uma mistura caótica. Agora, você distingue. Quando ele diz que você é exagerada, você se pergunta: eu realmente sinto que estou exagerando, ou essa é apenas a reação dele ao meu limite? Quando ele afirma que você não lembra direito das conversas, você se observa por dentro. A minha memória me diz o quê? Jung ensinaria exatamente isso: a cultivar um diálogo honesto com a própria psique, sem entregar ao outro o poder de definir o que é real em você. Essa separação é um dos movimentos mais perigosos para o narcisista, porque sem confusão, a manipulação perde força. Nesse processo, algo curioso começa a mudar até no seu corpo. Talvez você perceba que dorme um pouco melhor nas noites em que consegue se manter fiel ao que sente, mesmo que isso gere conflito. Talvez note que a ansiedade aperta menos quando você escolhe não responder imediatamente a uma provocação. Jung sempre defendeu que a psique e o corpo são faces de uma mesma realidade e que os sintomas físicos muitas vezes são mensagens da alma. A mulher sábia começa a perceber que toda vez que se honra, o corpo respira um pouco mais fundo, como se estivesse finalmente saindo de um estado de alerta constante. Aos poucos, quase sem perceber, você começa a ter lampejos de futuro em que ele não aparece. Não é que de repente você o esqueça, é que surgem imagens de você ocupando a própria vida de outro jeito, trabalhando em paz, rindo com pessoas que não te diminuem, sentindo uma calma estranha por não estar pisando em ovos o tempo todo. Jung chamaria essas imagens de antecipações simbólicas da psique, sinais de que o inconsciente já vislumbra uma forma de existência mais alinhada com a sua verdade. Mesmo que na prática você ainda esteja no relacionamento, essas brechas de imaginação já abrem trilhas por onde a sua liberdade futura começa a caminhar. E, em meio a tudo isso, uma pergunta começa a ecoar de forma cada vez mais insistente, como um refrão que você não consegue calar: se eu me amasse de verdade, eu aceitaria viver assim?
Essa não é uma pergunta moral, é uma pergunta existencial. Jung diria que quando uma questão desse tipo se instala na alma, ela não vai embora até ser respondida com atos, não apenas com pensamentos. O narcisista continua jogando o seu jogo, usando as mesmas cartas, repetindo as mesmas cenas. O que ele ainda não percebeu é que por trás dos seus silêncios diferentes, das suas respostas mais firmes, dos seus olhares menos suplicantes, a mulher sábia já começou a aprender o movimento que mais cedo ou mais tarde vai desmontar por completo a estrutura que o mantinha no controle. Aos poucos você percebe que esse movimento que começa a desmontar o jogo não tem nada de espetacular. Não é um discurso pronto, não é uma explosão de coragem, não é uma cena de filme em que você se levanta da mesa e vai embora para nunca mais voltar. Jung diria que as grandes transformações da alma começam de forma quase invisível, como um deslocamento secreto de lealdade. Você deixa de ser leal à história que dizia que precisava aceitar tudo para não ficar sozinha e passa a ser leal a uma sensação íntima de verdade que no começo é quase um sussurro. Você não muda o tom para ele, você muda o tom por dentro. Nesse processo, você começa a notar o quanto se construiu em cima de papéis que nunca foram realmente seus. O papel da que aguenta, da que entende, da que sempre releva, da que se adapta, da que aceita pouco porque foi ensinada a duvidar do próprio muito. Jung falaria dos arquétipos que nos habitam, e talvez você reconheça em si a figura da cuidadora exausta, da salvadora em ruínas, da amante que tenta ser remédio para feridas que não causou. A mulher sábia surge quando você olha para esses papéis com uma lucidez quase dolorosa e pensa: eu até posso ter sido tudo isso, mas não preciso continuar sendo. É aí que você percebe que não precisa mais discutir para provar que está certa. Antes, cada acusação dele era um gatilho para um tribunal infinito dentro da sua cabeça, em que você se defendia, revivia cenas, montava argumentos, ensaiava respostas. Agora, algo muda. Ele continua dizendo que você é fria, ingrata, difícil e pela primeira vez você não entra automaticamente na arena para provar o contrário. Jung diria que você está se desidentificando da persona que sempre buscou a aprovação. Não é que as palavras deixem de doer de um dia para o outro, mas elas param de definir quem você é. Também começa a nascer uma espécie de espaço interno onde você pode existir sem que ele esteja presente. Pode ser um momento em silêncio no fim do dia, um banho mais demorado em que você chora sem se julgar, um caderno onde finalmente escreve o que sente sem filtrar. Esses pequenos refúgios são templos psíquicos, lugares onde sua alma se sente minimamente segura para falar. Jung veria nisso o movimento do si mesmo, criando territórios de proteção dentro da psique, preparando o terreno para escolhas que mais tarde vão se manifestar em ações concretas. Por enquanto, é só você com você, e isso já é imenso. Do lado de fora, o narcisista continua encenando sua grandiosidade, mas você começa a enxergar fissuras na máscara. Percebe a insegurança disfarçada de arrogância, a inveja escondida nas críticas, o medo de abandono camuflado em ameaças. Em outro momento, essa percepção te faria querer cuidar mais, acolher mais, entender mais. Agora, a mulher sábia dentro de você sussurra que não é sua função ser terapeuta de quem se recusa a olhar para a própria sombra. Jung não romantizaria essa compaixão distorcida. Ele saberia que muitas vezes ajudar o outro significa também recusar continuar alimentando o mesmo roteiro adoecido. E então você começa a tocar em um ponto delicado, o significado de perdão. Durante muito tempo, talvez você tenha confundido perdoar com continuar permitindo o mesmo abuso, com se calar diante das mesmas feridas, com voltar para o mesmo lugar esperando um desfecho diferente. Jung lembraria que perdão verdadeiro nasce de um lugar de consciência, não de cegueira. A mulher sábia entende que pode até perdoar humanamente as limitações daquele homem, reconhecer a história quebrada dele, mas isso não a obriga a permanecer no altar onde ela é sacrificada, toda vez que a fragilidade dele exige um bode expiatório. O jogo começa a se inverter quando você descobre que pode se afastar internamente antes de se afastar fisicamente. Você continua vivendo a rotina, respondendo ao que precisa ser respondido, mas sua alma já não se curva da mesma maneira. Jung diria que o centro psíquico está migrando, saindo da órbita da persona dele para se alinhar com uma verdade mais profunda em você. Isso não significa frieza, significa presença. Você deixa de reagir automaticamente e passa a escolher, ainda que com medo, a forma como responde a cada investida, a cada manipulação, a cada tentativa de reinstalar a culpa como corrente. Talvez, em algum momento, ele perceba esse silêncio diferente e tente interpretá-lo como submissão. O que ele não sabe é que existe um silêncio que apaga e um silêncio que guarda.
Antes, você se calava para não perder o pouco que recebia. Agora, você se cala para não perder a si mesma. Jung veria essa diferença como um divisor de águas na sua jornada. Por dentro, você começa a sentir que não precisa mais provar nada para alguém que nunca esteve realmente disposto a te ver por inteiro. Esse entendimento não explode, ele amadurece, cresce em camadas, às vezes recua, mas nunca volta totalmente ao ponto inicial. Os sonhos também começam a mudar. Talvez você passe a sonhar com casas antigas desmoronando, com quartos apertados onde falta ar, com portas que finalmente se abrem para lugares que você não conhece. Jung leria essas imagens como mensagens diretas do inconsciente. A velha estrutura está ruindo, por mais que o ego tente mantê-la em pé. A mulher sábia presta atenção nesses sinais, mesmo que ainda não saiba interpretá-los racionalmente. Ela apenas sente que, em algum nível, sua alma já está caminhando na frente, abrindo trilhas que a mente consciente ainda não teve coragem de seguir. E em meio a esse turbilhão, você começa a experimentar pequenos ensaios de verdade. Comenta com alguém de confiança o que realmente vive. Escreve uma mensagem que não envia. Imagina em detalhes como seria sua vida longe desse campo de batalha emocional. Jung diria que cada ensaio simbólico prepara o ato definitivo. O narcisista continua acreditando que tem o controle do roteiro, porque a estrutura externa ainda parece a mesma. O que ele não percebe é que bem debaixo da superfície, a mulher sábia está reunindo fragmentos de coragem, clareza e autorrespeito, montando peça por peça o gesto exato que, quando finalmente acontecer, não virá como explosão irracional, mas como consequência inevitável de tudo o que já está se movendo dentro dela há muito tempo. É aqui que você começa a perceber que desarmar um narcisista não tem nada a ver com derrotá-lo em uma discussão ou humilhá-lo com provas. Eu diria que todo jogo de poder acontece antes no invisível, naquilo que você acredita sem perceber. O verdadeiro desarme não acontece quando você o enfrenta, mas quando deixa de alimentar o mito que construiu em torno dele. O palco que sustentava a atuação dele era feito de expectativas suas, esperanças suas, fantasias suas. Quando a mulher sábia começa a recolher essas projeções, o cenário inteiro perde luz. Ele continua falando, gesticulando, exigindo, mas pela primeira vez, o que ele diz já não tem o mesmo brilho dentro de você. A imagem que Jung usaria aqui seria a do espelho. O narcisista precisa de um espelho que o devolva grandioso, especial, intocável. Por muito tempo você foi esse espelho, se ajustando para não rachá-lo, se curvando para devolvê-lo sempre bonito, mesmo quando isso significava se distorcer por dentro. A mulher sábia percebe que o desarme começa quando o espelho se recusa a continuar mentindo. Não é que você passe a atacá-lo, é que você deixa de confirmar o delírio de grandeza dele com o seu silêncio, com a sua concordância automática, com o seu medo de desagradar. Jung chamaria isso de retirada de projeção. Aquilo que você colocou do lado de fora volta para o seu próprio centro. Nesse retorno, você entra em um território que pode assustar, mas que é profundamente sagrado. O espaço em que começa a se enxergar sem intermediários. Sem ele interpretando suas emoções. Sem ele traduzindo sua dor. Sem ele definindo se você é boa ou má, sensível ou exagerada, intensa ou insuportável. Jung veria esse momento como o ego se afastando da possessão de um complexo, recuperando uma autonomia que parecia perdida. A mulher sábia se recolhe um pouco, não por covardia, mas para ouvir o que sua alma tem a dizer longe do barulho da manipulação. É como se ela entrasse em um santuário interno, onde a voz dele simplesmente não entra. Aos poucos, essa escuta interior começa a vazar para a superfície das conversas. Antes, qualquer crítica dele te desmontava e te colocava na posição de defesa. Agora, mesmo sentindo o impacto, você consegue sustentar por dentro um pensamento que muda tudo. Eu sei o que eu vivi. Essa frase, aparentemente simples, é uma bomba psíquica. Jung diria que, nesse instante, você está recusando que a narrativa dele substitua a sua experiência direta. É como tirar a pólvora de uma arma que ainda aponta na sua direção, mas já não tem o mesmo poder de ferir. Ele dispara as mesmas frases, mas elas já não atravessam os mesmos lugares em você. Diante disso, o narcisista reage como alguém que percebe que o truque já não encanta. Intensifica a sedução, promete mudanças grandiosas, relembra momentos especiais, tenta te puxar de volta para o ciclo de idealização e desilusão. Quando percebe que isso não basta, recorre à vitimização, conta histórias de dor, faz você se sentir cruel por pensar em se afastar. Se tudo isso falha, vem a fase das ameaças veladas, das previsões sombrias sobre o seu futuro sem ele. Jung veria essas mudanças bruscas
como máscaras sucessivas de um ego que luta para não encarar o próprio vazio. A mulher sábia, embora ainda sinta medo e culpa, começa a reconhecer o padrão e, por reconhecer, não se perde tanto dentro dele. Nesse ponto, a compaixão ganha um novo contorno. Você enxerga a criança ferida por trás do narcisista, percebe as carências insaciáveis, as dores nunca elaboradas, o medo absurdo de ser comum, de ser rejeitado, de não ser especial. Em outro momento, essa visão teria te prendido ainda mais no papel de salvadora. Agora, Jung te lembraria que amar não é se fundir com a sombra do outro a ponto de desaparecer. A mulher sábia entende que pode sentir empatia sem se oferecer como sacrifício. Ela olha para ele e pela primeira vez pensa: eu entendo sua dor, mas não vou mais permitir que ela destrua a minha. Ao mesmo tempo, você começa a recolher de volta tudo aquilo que tinha entregado a ele como se não fosse seu. A inteligência que você minimizou para não provocá-lo. A sensibilidade que passou a chamar de fraqueza, porque ele assim dizia. A força que você usava apenas para aguentar, nunca para ir embora. Jung chamaria esse movimento de reintegração de partes da psique que estavam exiladas. O narcisista perde poder na exata medida em que você volta a habitar as qualidades que projetou nele. Aquilo que antes parecia exclusivo dele, como autoconfiança ou coragem, você começa a vislumbrar em semente dentro de si. E é aqui que a pergunta mais profunda começa a surgir. Não como teoria, mas como sensação física. Eu vou repetir esse padrão ou vou criar algo novo para mim? Jung insistiria que a verdadeira libertação nunca é apenas externa. Sair do relacionamento sem transformar a estrutura interna que te levou até ele é como trocar o rosto do mesmo arquétipo. A mulher sábia sabe, ainda que de forma instintiva, que o desarme completo não é apenas se afastar daquele homem, mas se recusar a continuar sendo a mulher que precisa desse tipo de amor para se sentir viva. Essa percepção é dolorosa, mas também é a porta de saída. Nesse caminho, talvez você perceba que não consegue caminhar sozinha o tempo todo. Pode surgir a necessidade de falar com alguém neutro, buscar ajuda profissional, mergulhar em conteúdos que te ajudem a nomear o que viveu, encontrar pessoas que entendem esse tipo de dinâmica sem minimizar sua dor. Jung jamais veria isso como fraqueza, mas como um ato de coragem psíquica, admitir que sua história é profunda demais para ser carregada sozinha. A mulher sábia compreende que pedir apoio não é voltar a ser dependente, é dar à própria alma os recursos que ela precisa para reorganizar tudo por dentro. No fundo, o gesto que realmente desarma o narcisista é tão simples e tão silencioso que passa despercebido para quem olha de fora. Você deixa de se abandonar para continuar cabendo na vida dele. Jung diria que, nesse exato ponto, a lealdade secreta que você tinha com a sua própria destruição começa a se romper. O narcisista pode até continuar repetindo as mesmas frases, encenando as mesmas cenas, mas o feitiço se quebra quando já não encontra, do outro lado, a mesma mulher disposta a acreditar em qualquer coisa para não perder o pouco de amor que recebia. É nesse território interno, quase invisível, que o jogo mental oculto começa realmente a perder o sentido, mesmo que, por enquanto, você ainda não tenha nomeado completamente o que está acontecendo, nem saiba até onde essa transformação vai te levar. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, você comece a se perguntar não apenas quem ele é, mas quem você se tornou ao lado dele. Jung diria que essa pergunta marca um ponto de virada profundo, porque desloca o foco da fixação no outro para um encontro inevitável consigo mesma. Você percebe que, enquanto tentava decifrar cada gesto, cada silêncio, cada mudança de humor dele, foi se afastando do próprio rosto. O espelho emocional da relação sempre mostrava a mesma imagem, a de alguém inadequada, insuficiente, difícil demais ou sensível demais. A mulher sábia olha para esse espelho com uma calma estranha e entende que ele nunca refletiu a verdade, apenas o roteiro interno de um ego faminto projetado sobre você. Nesse momento, emerge uma consciência incômoda. O narcisista não inventou suas feridas. Ele apenas encontrou as que já existiam e as transformou em pontos de controle. Jung chamaria isso de ressonância entre complexos. A parte dele que precisa dominar encontra a parte sua que foi ensinada a se submeter. A parte dele que teme ser abandonada encontra a parte sua que aceita qualquer coisa para não ficar sozinha. A mulher sábia não usa isso para se culpar, mas para compreender que o verdadeiro trabalho não é consertar o outro, e sim desatar os nós internos que a tornaram presa fácil desse tipo de dinâmica. De repente, o foco do jogo se desloca. Não é mais sobre como fazer ele mudar, é sobre como você vai decidir se relacionar consigo mesma a partir de agora. É aí que você começa a experimentar um tipo diferente de limite, quase invisível para quem olha de fora. Em vez de avisar, ameaçar ou dramatizar, você simplesmente deixa de se oferecer como alvo. Não se abre mais em vulnerabilidade para alguém que sempre usa suas confissões como munição em futuras discussões. Não compartilha mais seus planos mais íntimos com quem tem prazer secreto em sabotá-los.
Jung diria que você está retirando energia dos complexos que antes dominavam a cena e redirecionando essa força para o centro da sua psique. A mulher sábia deixa de entregar o mapa dos seus pontos fracos na mão de quem nunca soube o que é cuidado de verdade. Ao perceber isso, você também começa a enxergar com mais clareza o personagem que ele representa na sua história interna. Jung falaria de arquétipos. Talvez ele represente o sedutor sem raiz, o rei tirano, o mago enganador que oferece respostas rápidas para dores antigas. Cada palavra dele deixa de ser literal e passa a ser símbolo. Quando ele te diminui, você começa a ouvir ali o eco de outras vozes mais antigas, de outras figuras que, em algum momento da vida, fizeram você acreditar que precisava ser menos para ser aceita. A mulher sábia entende que, ao enfrentar esse homem, está na verdade travando um diálogo com fantasmas antigos que se aproveitam desse corpo presente para tentar sobreviver. E nesse processo, o seu silêncio muda de natureza de novo. Já não é o silêncio de quem tem medo, nem o silêncio de quem planeja fuga, mas o silêncio de quem observa. Jung chamaria isso de função transcendente, essa capacidade de sustentar o conflito interno sem se apressar para solucioná-lo com decisões impulsivas. Você não precisa mais responder imediatamente às provocações, nem decidir de uma vez por todas o que vai fazer da relação. Em vez disso, começa a deixar que a verdade amadureça dentro de você. Cada sensação, cada incômodo, cada lampejo de lucidez vai se somando, como se sua alma estivesse montando um mosaico que em breve ficará nítido demais para ser negado. Ao mesmo tempo, algo começa a se reorganizar nos bastidores da sua vida. Você retoma interesses que tinha abandonado, se aproxima de pessoas que se afastou porque ele se sentia ameaçado, volta a fazer pequenas coisas que te davam prazer e que em algum momento foram ridicularizadas ou tratadas como perda de tempo. Jung veria nisso o resgate de partes da alma que haviam sido exiladas em nome da sobrevivência dentro da relação. A mulher sábia percebe que, quanto mais vida volta para ela, menos espaço sobra para a tirania emocional do narcisista. Ele já não é mais o centro absoluto da sua existência, e isso por si só é um terremoto no tabuleiro do jogo. É claro que esse movimento não vem sem turbulência. Há dias em que você se sente forte, lúcida, quase livre, e dias em que o medo te paralisa, a saudade da ilusão aperta, a culpa volta a sussurrar que talvez você esteja sendo dura demais. Jung jamais romantizaria esse caminho. Ele sabia que o processo de individuação é cheio de idas e vindas. A mulher sábia não se mede pela ausência de recaídas, mas pela capacidade de reconhecer quando está voltando para um lugar que já sabe que a destrói. Cada retorno consciente ao próprio centro, mesmo depois de um vacilo, fortalece um eixo interno que o narcisista não consegue alcançar. Em algum ponto dessa travessia, você percebe que o verdadeiro jogo mental não é ele contra você, mas você contra os enredos que sempre acreditou. A narrativa de que precisa ser escolhida para ter valor, de que precisa ser desejada para existir, de que precisa ser necessária para não ser descartada. Jung diria que esses mitos pessoais são mais perigosos do que qualquer pessoa específica, porque são eles que determinam quem você permite que entre na sua vida e o que você tolera em nome de não ficar sozinha. A mulher sábia começa a perguntar com uma honestidade quase brutal: que tipo de crença em mim mesma permitiu que esse relacionamento se tornasse o centro do meu mundo? Essa pergunta não vem para te esmagar, vem para te devolver poder, porque se o enredo foi construído, ele pode ser reescrito. Jung defenderia a ideia de que a psique busca constantemente equilíbrio e completude. Isso significa que, por mais fundo que você tenha mergulhado em um padrão destrutivo, existe uma força em você empurrando na direção oposta, pedindo espaço, pedindo voz. A mulher sábia é justamente a personificação dessa força. Ela não nega a parte sua que amou, que se iludiu, que ficou, que justificou, que perdoou vezes demais. Ela acolhe tudo isso, mas não permite que essa parte continue dirigindo a história. E pouco a pouco, você começa a sentir algo que talvez nunca tenha experimentado de verdade. A possibilidade concreta de uma vida emocional que não gire em torno de provar seu valor para alguém. Jung chamaria essa sensação de aproximação do si mesmo, esse núcleo silencioso onde você é inteira antes de qualquer aprovação externa. O narcisista, percebendo essa mudança energética, pode até tentar um último movimento dramático, uma última cartada emocional para te puxar de volta ao velho jogo. Mas dentro de você, algo já se deslocou de tal forma que mesmo tremendo, mesmo chorando, mesmo com medo, você começa a perceber que já não está mais disponível para ser peça de um tabuleiro que, no fundo, nunca foi desenhado para te amar, mas apenas para te usar como espelho. E é exatamente nesse ponto, quando a estrutura interna está quase pronta, que o gesto mais simples e mais poderoso de todos se torna possível. Aquele movimento quase invisível, que não precisa de testemunhas, no qual a mulher sábia deixa de perguntar
perguntar o que fazer com o narcisista e começa finalmente a perguntar o que vai fazer consigo mesma daqui para frente. O jogo mental oculto não desaparece de uma hora para outra, mas perde a força cada vez que essa pergunta ecoa com mais clareza dentro de você. E é justamente a partir dela que o próximo passo, aquele que realmente define o desfecho da história, começa a se desenhar em silêncio, à espera do momento em que você vai estar pronta para colocá-lo em ação. No fim, tudo se resume a uma escolha silenciosa que ninguém mais pode fazer por você. Jung diria que é nesse ponto que o destino deixa de ser repetição cega e começa a se tornar caminho consciente. A mulher sábia não é aquela que nunca se feriu, mas a que decide que a própria dor não será mais terreno fértil para o jogo de ninguém. Ela olha para o narcisista e, mais ainda, olha para a parte de si que se acostumou a chamá-lo de destino e diz em voz baixa, porém definitiva: aqui termina o roteiro antigo. Desarmar o narcisista, no fundo, não é derrubá-lo, é deixar de servir ao personagem que ele precisa que você seja. É sair do papel da que implora, da que explica, da que justifica, da que tenta merecer o que deveria ser dado com naturalidade. Jung lembraria que quando você recolhe suas projeções, a imagem dele encolhe até o tamanho real. Ele deixa de ser gigante, deixa de ser mito, deixa de ser centro. E quando isso acontece, você descobre que o verdadeiro poder nunca esteve no olhar que ele lançava sobre você, mas no olhar que você havia esquecido de lançar sobre si mesma. Talvez você ainda tremendo, talvez ainda com medo, talvez ainda com saudade da ilusão, mas agora com algo que nunca teve antes: consciência. A partir daqui, cada passo que você der, por menor que pareça, será um ato de lealdade à sua própria alma. Jung chamaria isso de começar, de fato, o caminho de individuação. Não é uma estrada reta, não é uma promessa de felicidade constante, mas é o único trajeto em que você volta a se pertencer. Se este encontro com a sua verdade tocou em algo que você não consegue mais fingir que não sente, não abandone essa voz. Siga essa sensação, aprofunde essa jornada, cerque-se de conhecimento, apoio e presença. E se quiser caminhar mais longe, permaneça aqui, compartilhe este vídeo, se inscreva, volte sempre que esquecer quem você é, porque a partir de agora, o jogo mental oculto não é mais sobre como ele te enxerga, mas sobre como você escolhe se enxergar toda vez que fecha os olhos e decide, em silêncio, que nunca mais vai se perder de si para não perder ninguém.